Vamos começar a nossa live sobre equilíbrio nas finanças, tão necessário nesse momento atual. E bora chamar a galera. Oi, Laís, vamos lá, vamos nós. Vamos enviar um aviãozinho pra galera. Um assunto super importante atual. Oi, Laís, seja bem-vinda. Hello, muito obrigada. Bom dia aí. Olha lá, minha mãe já entrou na live. A Elaine. Isso. Laís, você já mandou aviãozinho pra todo mundo? Você Não sabe entendi. mandar? Você Desculpa. mandou o aviãozinho pra todo mundo? Pra galera saber que você tá em live? Eu Sabe fazer acredito. isso? Não, amor, vai. Vamos lá, me ajuda. Do ladinho do comentário, a mamãe pode fazer isso e você também pode fazer. Eu já fiz. Do ladinho do Certo. comentário tem uma setinha que eles chamam de aviãozinho. Manda Tá. para todos os seus contatos. Você vai avisá-los que você está em live e esse assunto é super importante. E vamos. Ah, A partir daí, todo mundo entra e a gente vai tirar as dúvidas sobre o equilíbrio nas finanças. Eu estou super animada, esse tema maravilhoso e necessário, né? nossa, com certeza. Então, Viu? Eu tô. É muita gente, né, mulher? ai, é sim. Eu quero perguntas, gente. Tá todo mundo com equilíbrio nas contas? Deu uma crise geral aí. Empresas, autônomos, Pois é, né? infelizmente, né? Ninguém preparado, né? A Ninguém maioria preparado. é. Conseguiu? É Mas facinho, vamos não lá. Bom, beleza. Já encaminhei aqui para algumas pessoas. tá? Laís, fala para mim como que você foi para esse mundo. Obrigada pelo convite, assim, por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Quero conhecer mais sobre você, o meu público também. E a galera que não me conhece, sou professora, sou apresentadora, tá cheio de live, curte lá minhas redes, são muito bem-vindos. E como é que você foi para essa área? Você sempre gostou? Com que você tem trabalhado? E a gente vai para o tema da live. Você topa? Com certeza. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer a você aí para a gente estar levando um conteúdo de extrema importância hoje para muitas pessoas, né? Infelizmente, é um conteúdo que está tirando muito sono aí de muita gente, né? Sim. Principalmente das pessoas que eu venho atendendo aí, e enfim. E, bom, eu sou especialista, né, em administração financeira. Possui formação em coaching e desenvolvimento pessoal, com foco no aumento de performance. Eu auxilio também, na verdade, na criação de novos hábitos de comportamento, incentivando o desenvolvimento Adoro hábitos novos e saudáveis. de novas habilidades aí, alinhando metas e objetivos de uma forma mais assertiva, né? Certo. Porque, na verdade, não adianta hoje eu chegar para você, né? E falar assim, bom, vamos lá, coloca tudo na tua mesa, vamos ver o que realmente a gente tem para fazer, o que, que você. Eu não posso fazer o que realmente você não tem foco, né? Eu não posso chegar para você e falar o que você deve fazer com as suas finanças, com o seu dinheiro, porque o dinheiro em si é uma coisa particular de cada um, né? Sim. Então, por que que eu fui me especializar em tudo isso, né? Principalmente no comportamento humano. Porque é muito fácil a gente falar de dinheiro hoje, né? E a gente não entender o comportamento da pessoa, como ela enxerga o dinheiro de fato, né? Então, a gente fala, não, o rico, ele é ruim. Por que que o rico é ruim, né? Qual é o preceito financeiro que você teve lá atrás, na tua infância, né? Referência. Exato. E que você entende hoje que o dinheiro é ruim para você. Então, eu fui buscar atrás, realmente, entender, primeiramente, o comportamento das pessoas, para depois eu chegar nelas, para a gente fazer um mapeamento, né, realmente, do dinheiro de cada um. Na verdade, falando aí um pouco da minha particularidade, o porquê do curso do coach, né? É, Na verdade, assim, primeiramente eu fui procurar ele para mim, né? Entendi. Eu Tá. fui, eu fui procurar entender como de fato ele funcionava para eu levar isso para as pessoas,
né? E ele funcionou tanto para mim que a minha vida assim mudou da água para o vinho. Que eu falei, não, cara, eu preciso levar isso para as pessoas, né? E foi aí que aconteceu tudo, porque até então eu não tinha noção nenhuma, né, do que realmente como trazer isso, como trazer as pessoas para esse mundo, né, para elas mesmo entender o que está dentro do seu maior sabotador, né, que é o nosso cérebro hoje. Né? Então, foi muito legal isso para mim e isso está, assim, funcionando demais. Né? E antes da gente entrar no conteúdo aí que eu preparei, eu trabalhei também, eu digo que eu trabalhei nos bastidores, né? Que eu trabalhei também em seguradoras, né? Que é uma maneira da gente entender como que funciona hoje, né? Tudo que, por exemplo, você vai lá e investe e o que acontece com o seu dinheiro hoje depois que você investe, né? Então, eu também entendi esse lado, né, de como ele funciona depois que você aplica o seu dinheiro, né, nas seguradoras. E a questão também do seu seguro de carro, né, da sua casa, enfim. E depois disso tudo, eu tive a oportunidade de abrir uma corretora com mais duas pessoas, né, as minhas ex-sócias. E assim, foi um sucesso, foi um momento de um aprendizado para mim tremendo, né? E foi aí que tudo começou. Por quê? Porque a gente só trabalhava com investimentos, né? E aí eu não estava completa, né? Porque eu sou uma pessoa sagitariana que sempre quer mais, né? E eu via que as pessoas me procuravam para investir, mas eu identificava, mas tipo, tá, vamos investir, né? E de repente, nesse processo, elas acabavam chorando porque estava endividada, porque realmente era aquilo que elas queriam, mas talvez não tivesse o dinheiro necessário. Então, assim, eu falei, cara, eu sou especialista no investimento, mas eu também quero entender as pessoas, né? Então, parece que era um trabalho meio incompleto para mim, né? E aí foi quando eu tive um momento que eu parei e falei, não, cara, eu preciso consertar tudo isso. Fiz o curso de coach, e aí eu descobri realmente o meu legado aqui, que o meu legado realmente é ajudar as pessoas. Né? E aí eu comecei a unir o útil com o agradável, né? Que é a questão da consultoria e o coach junto com o investimento. Né? Hoje eu também sou assessora de investimentos e junto isso eu levo com a minha consultoria, né? Porque não adianta nada você falar para mim que você tem um valor para investir sem antes eu saber o que você quer com aquele dinheiro, né? Qual é a sua meta, qual é o seu objetivo com aquele dinheiro. Então a gente tem uma reeducação financeira antes disso. Então, vamos lá, vamos fazer um resumão. Você foi se conhecer, que é algo que eu incentivo muito dentro também dos meus atendimentos, de postura, qual a sua postura com a vida, isso reflete na sua postura e no seu comportamento. Você foi conhecer sobre você, e isso você descobriu seu propósito, seu legado e como fazer isso de uma forma mais inteira, integral. É isso. E o resultado, Exatamente. porque você está olhando todo esse ser humano, não é isso, Laís? Exatamente, exatamente. E é importante também, eu até falo aqui para você que quando a gente trata de reeducação financeira, a gente mexe muito com alguns preceitos nossos, né? Os nossos preceitos financeiros, né? Então, e eu falo para você o seguinte, que esses preceitos financeiros hoje é o que te bloqueia de muita coisa para trilhar o teu enriquecimento futuramente, né? Então, Laís, pode eu falar. vou te interromper. Você vai trabalhar com com a pessoa esses preceitos. Você pega a pessoa desde o beabá até a chegar ao investimento ou só pessoas que já têm dinheiro? Tá, quando a gente fala do investimento, tem muitas pessoas que me procuram que já conhecem o investimento em si, tanto é que já operam na Bolsa de Valores, que já tem um montante investido em ações, em renda fixa, em multimercado, e até mesmo
a poupança, né? Que eu tenho pavor de só de falar nela, mas tudo bem. E aí eu pego um pouco de cada um, né? Tanto das pessoas que já sabem, né, do que se tratam hoje um investimento, para que ele serve, e até as pessoas do beabá, né? Ah, eu tenho, sei lá, R$ 30 para investir. Bora, vamos lá. Porque muitas pessoas hoje acham que investimento, cara, eu preciso ter milhões para eu investir. Exatamente. E aí eu tô levando isso para elas que não, você não precisa ter milhões, você não precisa ter mils, né, para você poder investir. Com apenas R$ 30, você já começa a montar aí, a poupar o seu dinheiro, né? Olha que legal. A sua primeira consulta, ela é gratuita ou ela faz parte de um pacote? Como é que funciona? A minha, a minha primeira consulta, ela é gratuita, tá? Eu não cobro nada por ela. Por quê? Faz online? Eu sou fã dos online. Faço. Inclusive, eu estou usando muito a plataforma digital hoje. Tem pessoas já me ajudando a colocar o meu produto em plataforma digital hoje para a gente fazer tudo online, né? Porque, infelizmente ou felizmente, a gente não sabe ainda como que vai ser o mundão aí fora. Mas, por incrível que pareça, tem muita gente gostando do digital, né? Então, eu estou usando muito essa plataforma a digital, eu estou atendendo também pessoas online, né? Não tanto de forma pessoalmente, mas a minha primeira consulta eu não cobro exatamente para isso, para eu conhecer ela, para eu entender qual é a retina que ela tem, qual é o modo que ela olha hoje para esse mundo financeiro, né? Para o dinheiro dela, porque gente, é incrível. Não tem, assim, pessoas diferentes. Toda. Não, aqui tá bom. Travou. Aqui tá Aí, bom. travou para mim. Eu vou ter que expor tudo. Meu Deus, eu não tô preparada. Por quê? Porque eu sou mal mesmo. Eu vou na ferida dela, entendeu? Porque eu vou na dor dela. De repente, eu posso identificar que aquela dor dela talvez nem seja as finanças. Talvez seja um problema com o marido, às vezes seja um problema com o filho, né? Então a gente acaba identificando muita coisa além do dinheiro, né? Então eu costumo fazer o coach, né? Além da consultoria, que é o coach com alma, para eu sentir mesmo de fato o que ela quer, qual é o estado atual dela hoje, né? E qual é o ponto B que ela quer ir, que é o estado desejado, né? E por que tudo isso, né? Cara, pelo simples, pelo simples fato que eu falei para você do começo, não adianta eu ir até você e falar o que você tem que fazer, né? Eu não posso fazer isso, porque o dinheiro é seu, o objetivo financeiro é seu, a meta é sua. Então, primeiro eu conheço a pessoa, primeiro eu faço perguntas para ela, até a gente chegar num consenso, né? E depois eu levo o diagnóstico para eu dar uma estudada nas metas dela, no que realmente ela precisa. Aí eu monto um portfólio, passo por e-mail para ela, e aí eu coloco os valores, tudo certinho, o que a gente vai trabalhar em cima disso, porque não é uma receita de bolo para todo mundo, de cada um é um objetivo diferente, né? Então, eu trabalho muito esse mindset dela, né? A gente vai contra a manada, porque a manada, ela sempre tá ali. Entra o dinheiro o teu salário, né? Você paga os outros primeiro, gasta, né, o pouco que sobra, né? Gasta o cartão de crédito também com uma forma sentimental para você. E aí a pessoa chega para mim e fala assim: Laís, não tenho dinheiro para investir, né? Porque ela foi no efeito manada, sendo que o meu efeito é ao contrário, né? Primeiro você se paga, né? Primeiro você cria um boleto para você, já que o brasileiro gosta tanto de pagar para o banco, né? Sim. As taxas absurdas de consórcio, as taxas absurdas de administração, da taxa de administração, e não se dá o luxo que para você não tem taxa nenhuma, para você não tem juros
ao seu indo contra você. Você usa os juros a favor de você, Então, né? eu achei muito bacana que você colocou, que é algo que eu também me identifico muito. Se colocar na sua agenda, você colocou assim, pague um boleto para você, não para o outro. É a mesma coisa. Coloque você em primeiro lugar e depois, consequentemente, você põe o outro. E Ex- isso você pode levar, esse conceito você pode levar para qualquer área da sua vida. Saúde, que é a minha área, finanças, enfim, empresa, né? Exatamente, exatamente. As pessoas mais erram? Assim, em todos os seus. Porque, por exemplo, nos meus atendimentos, gente, um beijo para todo mundo que está entrando. Fausto, Tati, João, desculpa, Oi, Laís, mas tem que. tia, sua linda! E é um assunto importante. Então, assim, voltando, né? Um beijo para todo mundo. Aí, lá já mandou Um beijo. beijo para minha caravana aí. Sigam a Laís, sigam a Sinuê, sigam o programa Sua Beleza, que vai ter a Semana da Beleza, que é a próxima semana em abril, todo dia às 18 horas live. Tá convidada, Laís. Autocuidado em casa, com os especialistas top, empresas tops. Tá feito convite. Todo dia às 18 horas lá no Sua Beleza. Um Opa, com beijo. certeza. Ó, o Falso, gente, ele cuida da voz do Chororó, do Sandy Júnior. Só para você ver a galera que tá vendo a Ah, gente. que legal, que energia gostosa. Seguinte, eu vejo que em todos os meus atendimentos sempre tem uma característica que sempre tem em todos os atendimentos, mesmo incluindo a individualidade de cada pessoa e de cada atendimento, mas tem coisas em que as pessoas sempre erram. Eu acredito que no seu atendimento possa acontecer isso, e se houver, fale para nós onde as pessoas mais erram, Laís, para chegar nesse equilíbrio financeiro que é o tema, né, da nossa live. Principalmente nesse momento. Se você não tem equilíbrio, vem uma crise, passa a perna em você, você fica de quatro, né? O que Exatamente. Bom, primeiramente, falando a questão de equilíbrio financeiro, né? Porque como eu trabalho com os dois, eu trabalho com investimento e com a consultoria, na parte da consultoria, é assim, isso é para todo. Aí eu falo que é uma receita de bolo, né? Que é um erro global, né? Para todo mundo aí que pelo menos passa por mim. É a tal famosa, né, reserva de emergência, né? O que acontece? Hoje as pessoas acreditam muito num futuro, né, que vai dar certo. Ai, viu, eu vou gastar esses R$ 10 aqui hoje, mas amanhã vamos ver o que vai acontecer, né? Porque amanhã vai dar certo, amanhã eu corro atrás e tudo mais, né? Então, o que é a reserva de emergência que eu falo tanto hoje para as pessoas, tanto da minha parte da consultoria, quanto a parte dos meus investimentos também, porque a pessoa que investe, né, seja R$ 30 por mês, ela tem que ter a reserva financeira, né? E o que eu faço hoje, né? Esse é o problema que eu venho, assim, deparando com muitas pessoas. Gente, a reserva financeira, tem muita gente que não sabe o que é uma reserva financeira, a reserva de emergência, né? E como montar ela, né? Hoje, você pega o seu custo mensal, né? E faz no mínimo 3 meses, para você ficar aí pelo menos uns 3 meses, né? De boa, né? Caso aconteça alguma coisa com você. Então, você pega o seu custo mensal que você tem hoje, faz lá vezes 3, né? E aquele montante é o que você tem que ter como reserva de emergência. Isso caso a pessoa assim não tenha assim tanta que não tenha, tipo assim, uma renda extra, que tem só aquele montante por mês, né? Como CLT e tudo mais. E, cara, não posso ter uma reserva muito alta, tudo bem. O mínimo que a gente fala dentro da economia comportamental e dentro da área de investimento, o mínimo você tem que fazer isso por 3 meses, né? Então, outro erro também que eu quero morrer. A pessoa já tem essa reserva de emergência, tá? Ok, já me garanti aí por 3 meses, ok? Pode vir o que tiver que vir, tá tudo certo para mim. Mas aonde está a sua reserva de emergência? Na poupança. Aí eu quero cortar os meus pulsos, né? Porque aí a gente mostra para a pessoa, faz cálculo para a pessoa, que quando ela está colocando a reserva de emergência dela
Na poupança, ela está matando os juros a favor dela, né? Então, a gente tem que aprender a usar os juros a seu favor, né? Ou seja, colocar num Tesouro Selic, né? Que aí a gente vai entrar um pouquinho dentro dos produtos financeiros, da parte de investimento, do mercado financeiro, mas aí a gente vai orientando ela, né? Então, são dois erros, né, que a pessoa que, quando ela faz a consultoria comigo, ela tem, né? Primeiramente, não sabe para onde ir, né? Ah, eu tenho todas essas dívidas e nananã, mas qual é o teu objetivo? Você quer não ter, porque assim, eu falo que nem toda dívida é ruim, tá? Então, aí a pessoa já fica assim, mas como assim nenhuma? Não, nem toda dívida é ruim, né? Mas aí existem esses dois problemas, né? Essa tal da reserva de emergência, que o brasileiro ele tem a mania de achar que um futuro vai ser bom para ele, né? Que a gente chama aí dentro da área do coach, que é o desconto hiperbólico, né? O que é esse desconto hiperbólico? É você achar que você vai ter um futuro próximo bacana, sem planejar antes. Não vai. Não tem, Não vai. E né? aí, vamos pegar esse erro. Falou da reserva de emergência, a pessoa tem 3 vezes o salário dela por 3 meses, deixa na poupança. Qual seria, num geral, para não deixar na poupança isso? Onde seria a sua dica? Onde deixaria? Previdência, CDB, Tesouro Direto, Bolsa? Qual seria a sua primeira indicação? Tira da poupança, para onde que leva esse dinheiro? Tá, vamos lá. Muitas pessoas não sabem hoje, né, que a poupança, né, antigamente, a poupança, por exemplo, assim, quem tem aplicado na poupança, né, antes de 2012, de maio de 2012, né, ela garante aí uma rentabilidade para ela de uns 6% ao ano, mais ou menos. Então, aí a gente fala que ok, mais ou menos, porque ainda tem investimentos melhores, tá? Para você colocar. Exatamente, tem investimentos que podem ser um por mês, né? 12 ao ano, não é isso? E muitas pessoas não sabem, mas a poupança hoje, ela rende mensal, né? Sim. Ela rende por mês e rende lá entre seu 0,3 e mais ou menos isso, né? E quando a gente mostra para ela que existe um outro investimento muito triplo melhor que a poupança hoje, que aí eu acabo sugerindo o Tesouro Selic, né? E o fundo DI. O que é o Tesouro Selic hoje? O Tesouro Selic, além dele render diariamente, ele não é que nem a poupança é mensal e o tesouro é diário, né? O que quer dizer a liquidez diária? Que você pode resgatar a qualquer momento. Ah, mas eu vou colocar no Tesouro Direto. Ah, mas eu vou colocar no DI. Eu preciso de uma corretora para fazer isso, para estar e nesse investimento que, por exemplo, você está sugerindo. Sim, na verdade, até mesmo a questão de investimento, quem opera diretamente na Bolsa de Valores, é sempre através de uma corretora, tá? Tá, e esse que você sugeriu é exatamente isso? É na corretora também. Tem algumas corretoras que elas têm taxa zero, né? Que você não paga para você entrar, né? Então, eu estava até falando com o meu Você pessoal de marketing. e Não você entendi. tem a corretora. Não, na verdade, hoje, o que acontece, né? Hoje, como eu sou assessora de investimento, eu trabalho numa corretora, né? Só que quando você... existe produtos diferentes, né? Quando você acaba investindo no Tesouro Selic, por exemplo, quando você transfere a tua poupança para ele, você abre... pode até ser na minha corretora, ou qualquer outro tipo de corretora que tem, mas aí você precisa identificar o seguinte: se a taxa que ela cobra, né, é zero, ou porque tem gente que opera na corretora para operar diretamente na bolsa de valores, né? E que quando você opera na bolsa ou qualquer tipo de investimento que você opera diariamente, né? Se você pega uma corretora que cobra uma taxa de você mensal aí e você acaba operando, quem opera muito, né? Acaba não compensando entrar numa corretora, por exemplo, que cobra essa taxa.
né? Entendi. Mas cada um caso, né? Cada um é em um caso. Mas, por exemplo, uma taxa Selic, por exemplo, o Tesouro Selic, que ele rende 100%, né, da Selic hoje, e ele é liquidez diária, você pode tirar a qualquer momento. Você abre lá o aplicativo da plataforma, eu posso até indicar as corretoras hoje que elas têm a corretagem zero, né, a taxa zero para você entrar. Inclusive, eu até ia postar num feed meu sobre isso também, porque tem muita gente me perguntando. Mas é difícil. Cara, não é nada difícil. Você não entra no aplicativo do seu banco lá. É a questão Do do treino sistema. de hábito. Exatamente. É por isso que eu entro na questão de novos hábitos, porque a gente está acostumada com hábitos muito. É inserir novos hábitos, não ter medo nesse novo, ir para cima e ter o controle da sua vida também financeira, não é? É isso que você propõe, não é isso? Exatamente. Mostrar os caminhos, estamos juntos e aí depois é com você, dá essa autonomia. É bem como eu trabalho nos atendimentos também. Vou aproveitar que a galera está perguntando aqui, tá, Laís, o seguinte: quem é autônomo? Tem músicos, né? Então, músicos, autônomos, eu sou autônoma. Como é que faz numa crise? Quais são os hábitos que nós temos que ter? Que nós não temos renda fixa. Nós não temos lá todo dia 5, todo dia 20, o dinheiro caindo. Ó, André é fisioterapeuta, João é estudante, faz os bicos. Então, assim, a gente, qual é a nossa renda de verdade se a gente nunca sabe quanto vai ganhar e como ter uma reserva de emergência? Tá. Como o nosso caso foi o mais prejudicado com a pandemia. É. E Na aí vamos verdade, aprender para melhorar. Na verdade, assim, é uma ótima pergunta, porque eu venho recebendo muitas perguntas nesse nível, por questões de pessoas autônomas, né? E aí entra naquilo, porque o autônomo hoje, ele não tem aquela renda fixa, né? Uma vez ele ganha muito, outra vez ele pode ganhar pouco, né? Aí o que eu É que nem a aconselho? bolsa de valores. Exatamente. Bolsa de valores. Exato. Na verdade, eu sou autônoma, né? Então a gente é muito fácil eu falar isso porque é o que eu faço para mim, né? O que acontece? Ajuda, gente, que a galera tá doida para saber isso. Bom, vamos lá. Quem é autônomo hoje, né? Quando ele ganha lá o seu, vamos supor que ele tem um mês que ele ganhou muito, né? O outro mês ele ganhou pouco e tudo vai. Mas vamos fazer o seguinte: o que eu costumo fazer? Tá? E costumo também passar isso para os meus clientes. Pega uma média, por exemplo, sei lá, de 3, 4, 6 meses que for, né? Eu sempre coloco uma média aí de 3 a 4 meses, por exemplo, do que eu ganho, né? Tá. Eu faço isso, eu pego essa diferença, né? Eu somo, pego essa diferença e o que dá, eu vou trabalhar em cima dela. Tá, Eu não entendi. sei se eu consegui explicar. Não sei se você, Pegou né? 3, 1.500, 2.000. Pegou 3, dividiu, deu um valor, Isso, certo? deu um valor, Como base. não entendi. Esse valor eu tomo como base. Aí, esse valor você toma como base. Por quê? Porque seria o mínimo que você vai ganhar ali. Então, você vai trabalhar em cima do mínimo, né? Entendi. Não é aquilo, nossa, o mês que vem tá para entrar aquela grana muito forte, mas agora eu vou gastar aí esse mínimo, talvez, ou o máximo, e aí a pessoa realmente acaba se perdendo por conta disso. Então, a dica que eu dou é isso: você pegar a soma desses 3 meses, né? E achar o mínimo para você Tá. trabalhar em cima dele. Aí, trabalhando sobre ele, você vai ver suas despesas, o que sobra, põe a reserva de emergência e investe, é isso? Exatamente. Aí a pessoa acaba falando assim para mim, mas meu Deus, Laís do céu, esse valor que me deu, né, na diferença de 3 meses, não dá para eu viver. Falei, se eu falar para você que muita gente com salário mínimo hoje, que eu atendo, que investe R$ 30 por mês lá no Tesouro, né? Se eu falar para você que ela tem muito mais dinheiro na sobra do que você, que ganha o triplo que ela, você vai acreditar?
Então, Todo mundo entrando em contato com a Laís depois dessa live. Eu vou deixar no YouTube essa live, todo mundo vai. isso aí. E Laís, se você topar, nós vamos fazer uma consultoria, nós vamos gravar isso e ensinar a galera, porque o meu Com lado certeza. autocultura me ajuda, é uma das minhas missões também, de ajudar a galera. Bora ser mais feliz, bora mudar esses hábitos em qualquer área da vida. Você topa? Com certeza, topadíssimo. Tô dentro. E assim, tudo que eu venho apresentando, tem muita gente já consumindo e gostando. E eu acho que é inevitável, tem que olhar para o seu dinheiro. E a Laís está ensinando como olhar. Exatamente. E aí eu venho, né, e Você falo tira para o que é digna, né? Ó, uma pessoa de um salário mínimo tem uma renda que consegue fazer mais coisas que você que tem um salário maior. mas por quê? Porque ela tem Um controle. esse equilíbrio, né? Hoje tudo bem para ela viver com o mínimo. Porque uma coisa eu falo para vocês. Opa, travou um pouquinho, mas já vai voltar, gente. Voltou? Voltou, manda bala. Vamos lá. Pode. Porque o que acontece? Muitas pessoas, elas acabam, que nem eu já mencionei, né? Elas acabam priorizando os outros ao invés delas mesmo, né? Então, primeira coisa, História. primeira coisa, o teu salário, o teu dinheiro caiu na tua conta, cara, é para o meu investimento. Primeiro, o que sobrar dele, você vai viver. Porque se você está vivendo e está faltando, é porque você está vivendo de uma maneira errada. Você está vivendo mais do que você pode, né? Entendi. Então, primeiro, você tem que passar para o teu investimento, que seja R$ 30 por mês, que seja R$ 50 por mês, né? Tá. Então, primeiro você se paga, porque além de você se pagar, isso está incluso os seus sonhos, a tua meta, a viagem que você quer tanto fazer, né? Então, assim, gente, o futuro, eu sei que, assim, é difícil, né? Na teoria é tudo muito fácil, né? Mas quando chega na prática, realmente, de fato, é difícil fazer tudo isso. Mas quando você faz, quando você tem uma meta, um objetivo, quando você tira... Exato, quando você tira as tuas metas, os teus objetivos hoje da tua mente e coloca num papel, de preferência com caneta azul, tá? Essa meta, esse teu objetivo, ela tem uma chance de se concretizar 30 vezes a mais, né? Então, quando você coloca isso de fato no papel, você está olhando ali para ela, você está colocando a tua energia ali, né? Então, dificilmente, né? Isso vai dar errado, né? Eu falo por experiência própria. Quando eu terminei esse curso, eu falei, meu Deus, eu quero fazer tudo hoje. E eu falo para você que eu já consegui metade só colocando no papel. Entendi. Ó, vamos fazer um convite, vamos colocar no papel juntos. Vamos Isso fazer aí. isso juntos, gente. Vou combinar umas coisas aqui com a Laís. Se ela der o aceite, nós vamos fazer isso juntos, ao vivo, online, para que todo mundo possa sair dessa coisa melhor. Esse é o convite, né? Porque é possível. Isso sendo concretizado é sonho, gente. É sonho sendo realizado, né? Vivendo melhor. Laís, nesse processo de modificação, é preciso aprender a dizer não, certo? É preciso aprender a dizer não, né? É preciso aceitar essa transformação. É preciso viver com o mínimo por enquanto, porque tem muita gente que me pergunta, meu Deus, vou viver minha vida inteira cortando gasto, deixando de viver, deixando de ir para balada, barzinho. Não, gente, você vai viver com aquilo que você vai reservar para você, né? Porque eu costumo fazer uma pizza, né? Tá. E dentro dessa pizza, eu costumo, lógico que não é, de novo, não é uma receita de bolo, né? Mas vamos supor, a gente dividia essa pizza e colocava, vamos supor, 50% para suas necessidades. Plano de saúde, aluguel, né? Tudo que as suas despesas que você não pode deixar.
né? Sim. Os 30%, né, vai para o investimento, vamos supor. Investimento, tesouro, que seja o que for, menos poupança, tá? O que for. E os 20% você pode deixar para os teus luxos, né? Para o teu barzinho, para a tua balada, para sair com os amigos. Então, assim, a partir do momento que você cria um novo hábito e que você aceita isso para você, que é um processo doloroso. Eu não vou falar para você que é difícil e muita gente aceita. Porque poucas pessoas, né? Graças a Deus, mas poucas pessoas hoje que na verdade vieram me procurar, e quando eu trouxe realmente que eu vou cutucar a ferida dela, ela já fala, opa, eu não quero. Eu não quero porque eu não quero ver o quanto entra, eu não quero ver o quanto sai, porque assim eu vou jogando para frente, é aquele famoso desconto hiperbólico, né? Que ela acha que um futuro vai ser legal, né? Que ela vai conseguir fazer. E, cara, não é bem assim. É por isso que muita gente hoje chega para mim, né? Principalmente fala, cara, eu não tenho dinheiro para investir. Ou não sobra dinheiro. Claro, você está indo na manada, claro, você está indo naquilo que todo mundo faz, ou que você ouve as pessoas fazendo. Mas quando você faz o processo ao contrário, você acaba se destacando entre elas. Sim. Me diz uma coisa, o brasileiro não foi educado financeiramente, como não foi educado juridicamente com seus deveres e direitos, e tudo isso a gente está tendo que correr atrás, e eu acho que a internet ajudou muito isso. Com certeza. Já está sendo beneficiado antes, e aí veio a crise e tem que olhar para isso. Na verdade, tem que olhar. Chega uma hora na vida que você tem que olhar. A dor do corpo, a dor do bolso, a dor dos relacionamentos, a dor familiar, enfim. E aí você busca um profissional, porque você não aguenta mais viver com esses sintomas dessa dor aí. Ontem a gente teve uma live que está gravado, que falou que pessoas que não gostam de comer. E o que está atrás disso, por trás disso, que foi com a Luísa Freitas. Foi muito legal. Também está lá no meu YouTube Sinuê. Mas o que eu quero dizer é que, independente do que seja, estou falando de alimentação, a gente está falando de dinheiro, você tem que olhar para você alimentar isso de uma forma saudável. E se você não quer olhar, Exatamente. o problema já está aí. Laís, como é que faz para quem está em transição de carreira, que é um dos grandes problemas que eu vejo na parte do empreendedorismo, com o dinheiro, de como passar por essa transição, sendo que às vezes é um autônomo numa área e vai para outra forma autônoma e essa transição. Por exemplo, um músico que é autônomo e quer ser chefe de cozinha, sabe? Um exemplo. Como é que você se prepara para uma transição ou quando você caiu nessa transição sem se preparar? E aí? Na verdade, eu também atendo pessoas, né, nesse nível do tipo assim, olha, na verdade foi o que aconteceu comigo. Eu vou contar a minha história, então, respondendo a tua pergunta, né? O que eu fiz, né? Porque quando a gente compra o nosso produto, né? Quando a gente fala, né? Responde uma pergunta dessa, por exemplo, se tratando da gente, acho que fica tudo bem mais fácil, né? Da gente falar do que pegar exemplos de clientes e tudo mais. Mas vamos lá, eu trabalhava numa seguradora, por exemplo, a maior parte aí da minha carreira. E aí o que acontece? Eu tinha uma vida ok, né? Eu Tá. ganhava bem, eu tinha minhas continhas ali, né? Eu também era cabeça dura com o meu equilíbrio financeiro, né? Então tava ali, tava naquela oscilação, né? E tudo certo. E aí o que aconteceu? Eu acabei, né? Eu acabei recebendo a oportunidade de fazer parte dessa sociedade que até um tempo atrás eu estava, né? Então Tá. elas chegaram para mim, né, e falaram, olha, a gente tem essa oportunidade para você e tudo mais, só que assim, você vai ter que abandonar tudo, né, Você para saiu do viver do zero. confortável, né? Você saiu do confortável. Exatamente. Você vai sair dessa zona confortável que você está para viver no mundo de oscilação, porque aqui fora você não vai ter salário, você não vai ter 13º, você não vai ter férias, O autônomo. né? E aí eu falei, cara do céu, e agora? Aí eu comecei a pensar, eu falei, não, vambora. Vambora, seja o que Deus quiser e tudo certo. Só que assim,
existe duas pessoas, né? No caso, eu não tinha dinheiro para investir na época, né, dessa nova sociedade, e tem pessoas que já têm um caixa, né, que já entende como que funciona hoje uma reserva de emergência, né? Sim. Eu, no caso, que não tinha, né, e vamos dar esse exemplo para quem realmente não tem, né? Cara, eu comecei a fazer renda extra, né? Começar a enxergar oportunidades dentro do teu negócio ou até mesmo fora do teu negócio. Cara, se eu preciso me sustentar agora 100%, agora que eu não vou ter nada, vamos lá. Eu vou tentar fazer renda extra, eu vou tentar criar oportunidades para mim, né? Para que eu consiga sair da minha zona de conforto e para eu começar do zero numa nova carreira ou numa nova profissão, seja lá o que for, né? E aí foi, né? Lógico que eu tive muita ajuda delas, né? Na época eu vendi muito, né? Exatamente, cara. Olha, foi difícil, não foi fácil, né? Eu vendi o meu carro, né? Pra gente começar a começar essa parceria, porém eu acabei investindo metade dele. Então eu falei, opa, então se eu preciso entrar num negócio que oscila, eu preciso ter um fundo de reserva, né? Então eu fui lá, gastei a metade do carro e depois eu fui lá investir, né, a médio e longo prazo. Então, aí eu já comecei a ter a visão do negócio, né? Tá. Que tudo poderia acontecer comigo. Entendi. Tá. E para quem não tem? Vai ter que Na sair da verdade, dívida, na né? verdade, esse exemplo que eu dei, né, é para quem não tem. Na verdade, como eu não tinha na época a tal da reserva para começar, né? Eu acabei me vendendo, né, um bem que, né, eu tinha lá, que eu usava todos os dias e tal, tal, tal. Mas eu acabei vendendo para ter recurso futuramente, né? Eu não pensei só naquele momento, porque assim, é um momento que eu passei realmente muito doloroso dentro de mim, mas que depois foi acontecendo, eu fui procurar coisas que eu poderia fazer fora do meu trabalho, né? Para começar a ter aquela rendinha tal, para eu começar a me sustentar durante até realmente eu chegar num patamar ali que tudo ok para mim, né? Então, e tem clientes hoje que chegam para mim e falam, cara, eu estou passando por esse processo de transação. E é isso que eu falo. Na verdade, assim, para a gente sair, né, da nossa zona de conforto, que você realmente está preparado, né, psicologicamente, e se aquilo realmente faz sentido para você no outro patamar e começar a viver novos ares, né, cara, você vai ter que desapegar de algumas coisas, né? É aí que entra o processo doloroso, que no caso foi o meu carro, né? Tá. Então, Você tem que ter ações desconfortáveis para entrar num conforto financeiro. exatamente. Mas aí realmente acaba pegando pessoas que não têm o medo, né? Que nem a minha mãe falou para mim, nossa, muito corajosa você, nossa, que... Falei, mãe, se eu não entrar, se eu tô vendo que esse processo não tá indo, tá derrapando e tá na mesmice, se eu não tiver um desconforto hoje, pelo menos no momento, um período determinado, não vai ser assim para sempre, né? Eu posso comprar outro carro futuramente, mas no momento eu quero dar um up, né? Então a gente precisa sair do desconforto para a gente ter um conforto talvez melhor, né? Então foi aí que a minha vida mudou completamente, né? Antes eu era CLT, hoje, menina do céu, misericórdia, não volto mais para nenhuma empresa. Se a empresa falar assim para mim, Laís, eu ofereço mais do que você, não quero. Não É uma quero, liberdade, uma autonomia que porque você é uma ganha. autonomia, uma liberdade, sabe? Lógico, o trabalho é o triplo, né? Você tem que pensar o tempo todo. O empreendedor realmente ele não dorme, né? Enquanto os estagiários e os empregados estão lá dormindo durante a noite, né? O empreendedor não, o empreendedor ele está o tempo todo ali querendo saber o que pode acontecer com o negócio dele, criatividade, renda extra, sabe? Então a gente está nessa tempestade o tempo todo, né?
Mas é exatamente isso, é sair da tua zona de conforto, né? Para ir numa zona que você não sabe, que você desconhece ali. Mas, cara, se você não tentar, se você não sair da tua zona de conforto e não sair do seu padrão de vida legal, você não ir para um patamar que, tipo, cara, que pode ser diferente. Eu vou fazer diferente, eu vou colocar no papel o que eu quero para mim, né? E aí, cara, você vai trabalhando em cima daquela tua meta. É muito difícil isso dar errado, né? E eu sou um exemplo disso. Que lindo! E fazer tudo isso com conhecimento, com alguém que conhece, com alguém que direciona, faz toda a diferença, né? Menos frustração e mais concretização. Meu Deus, que live maravilhosa é essa, Laís? É, Que cara, live! na verdade eu costumo falar sempre, né, para as pessoas, né, e que elas me procuram, cara, eu quero ficar rica. Cara, o, o, o seu cérebro, né, ele se esforça para acreditar só naquilo que ele já acredita, né? Sim. Então, a riqueza, ela começa dentro da nossa cabeça, né? E ela começa, primeiro, ela acredita, né, naquilo que pensa, né? Ela começa primeiro naquilo que você pensa, né? E depois naquilo que você executa, né? Então, cara, não é fácil, né? Não. Não é fácil, mas assim, você precisa também se, se permitir, né, a passar por esse processo de transformação, né? E acreditar em você, primeiramente. Porque tem muita gente que cara, eu não tenho dom para isso. Mas, cara, você tentou, né? Porque eu vou falar uma coisa para você. Se eu falar para você que eu odiava matemática, você vai acreditar? Que quando tinha a prova na minha escola, eu não dormia assim, por uma semana de dor de barriga, pegando o calculador. Meu Deus, eu tinha pavor daquilo, né? E quando você começa a se autoconhecer, né? A perguntar para você o tempo todo, mas o porquê? O porquê que eu tenho tanto medo de conta? O porquê que eu tenho tanto medo de números? Porque hoje os números não mentem, né? Não. Quando eu vou de fato mostrar para a cliente o que ela está deixando de ganhar, que a gente fala o custo de oportunidade, né? Que ela acaba investindo numa coisa e a gente acaba fazendo essa conta, todo mundo fica chocado, né? Porque realmente, de fato, os números estão ali. E aí, esse processo de autoconhecimento que eu acabei tendo, entendendo por que eu tinha esse medo, né? O da onde veio esse medo, cara, hoje, para mim, eu tiro de letra, porque é o meu trabalho, olha só que engraçado, né? Porque hoje é o meu trabalho, eu trabalho com a matemática, eu trabalho com a calculadora, eu trabalho com o autoconhecimento, né? Então, tudo que eu ia contra no meu passado. Então, eu gosto do desafio, você já percebeu, né? Eu gosto de ser desafiada. Você se reinventou. Eu me reinventei, exatamente. E aí, cara, foi tão legal para mim, foi tão gostoso esse momento, que eu acabei querendo passar isso para as pessoas, né? Aí eu juntei, né, o que eu já sabia fazer, que é o investimento, mais a questão do coach, né? Falar, levar para a pessoa a refletir o porquê que ela quer aquilo, ou se ela tem alguma meta ou algum objetivo, entender o ponto atual dela, né? O sentimento, as emoções, para depois eu levar ela para o ponto B, que é o ponto desejado. Em quantos encontros são a sua assessoria? Você tem um número ou depende de cada caso? Depende muito de cada caso. Quando o primeiro contato que eu tenho, que é mais para entender o momento, né, atual da pessoa, depende, porque assim, tem muitas pessoas que me procuram mais por questão a cartão de crédito hoje, né? Que é o maior vilão aí de todo mundo, tal. E aí, se eu perceber realmente de fato que essa limpeza vai mandar muitos cálculos, né? Aí é uma receita diferente para cada um, né? Porque
Tem um mínimo de encontro e um máximo de encontro ou não? Tem. Então, aí, é aí que eu ia entrar. Por exemplo, assim, se eu ver que a pessoa tem uma dor específica só naquilo, e do resto, ok, por exemplo, ela tá tentando se organizar, tá legal ali para ela, tal, no mínimo aí umas 5 sessões, né? Tá. Porque aí, durante essas sessões, eu dou atividades para ela, né? Ela faz na prática para mim, né? Ela entende o porquê me contratou, né? Porque eu não estou só ali para mostrar para ela ferramentas para onde ela tem que ir ou deixar de ir. Mas ela tem que fazer o exercício, ela tem que pegar o papel, ela tem que pegar a caneta e vamos lá, vamos aprender o que você realmente, de fato, está aprendendo comigo. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é você falar, eu entendi. Tá, E outra mas coisa que vamos você ver fazer, se né? você entendeu mesmo. E vamos pegar exemplo das suas contas, né? E Tá. quando de fato elas pegam, né, os problemas, as contas delas mesmas e ver o quanto elas estão deixando para os outros, elas querem morrer, né? Tá. Você dá um choque de realidade. É que nem a minha Exato. avaliação A gente cultural, é um choque coloca de as cartas na mesa, né? Exato. E você é bem cirúrgica, eu sou bem cirúrgica também. Se tem um tumor, a gente tira. Exatamente. E o máximo das minhas sessões, por exemplo, é até 10, né? Aí é uma questão que eu vejo o que engloba, né? Se é o pessoal dela, se, né? Então, assim, eu faço aquele tal diagnóstico, né? Eu levo para minha casa, eu estudo tudo certinho e aí eu vou dividindo as sessões, né? Se eu achar que aqui... vamos supor que já aconteceu, né? De eu falar para a pessoa, olha, aqui é 5 sessões. E no decorrer do processo, a gente identificar que tem ali mais problemas, né? E tal, a gente vai estendendo. Mas no mínimo é 5 e no máximo é 10. Entendi. Então, gente, fica aí o convite para conhecer o trabalho da Laís. A Laís aceitou meu convite, a gente vai fazer muitas coisas juntos aí para esclarecer mais, para deixar isso disponível para as pessoas. O caso dela é o caso da maioria das pessoas, acredito, é o meu também. E vai ser muito bacana essa troca. Eu vou te fazer uma pergunta, Laís. Você tem, agora um pouquinho para a minha área, vendo esse equilíbrio postural. Você tem alguma dor no corpo? Você já fez uma avaliação postural? Menina, Tararara. não sei se você já olhou aí meu Insta e tudo mais, mas eu sou apaixonada por atividade física, né? Eu tô preocupada com isso. Nossa, eu sou assim, fissurada por musculação, por academia, e tanto é que a minha academia hoje, ela tá sofrendo muito comigo, porque eu tô assim, cutucando ela demais. Falei, cara, eu preciso treinar, né? Sim. Mas por que que eu tô te falando isso? Porque sim, eu tenho dores, eu tenho tensões, principalmente assim, dor nas minhas costas, na minha lombar, né? Porque eu faço muito agachamento e tal, tal, tal. E eu sou aquela pessoa que, como a gente já conversou, né? Eu gosto de desafios, né? Eu gosto de ser desafiada. E um pezinho tonto não tá bom para mim, né? Eu vou lá e eu sempre vou aumentando, eu sempre quero chegar no meu limite, né? E na verdade Você é eu do não tenho limite. movimento. Você é do movimento. Ah, eu sou do movimento, eu sou no sangue, eu sou no sangue dos olhos, né? A faca na caveira. Fica aí o convite para conhecer minha avaliação postural. É algo diferenciado onde eu olho o ser humano por inteiro. Eu faço isso online, já faço há mais de 20 anos. Nem os profissionais do movimento conhecem, na sua grande maioria, e nem o consumidor final, aquele que tem dor. Então, nem aquele que trabalha com movimento, nem aquele que tem academia, nem aquele que é personal conhece. Mas quem se dá o privilégio de conhecer, o resultado é na hora, que é uma avaliação já com atendimento junto durante 1 hora e meia. Legal, legal. E isso vem junto com o autoconhecimento. A pessoa se percebe de uma maneira diferente e a gente vai direto na história dela. Então, me identifico muito com a sua fala, porque é muito do que eu falo e faço e ensino no meu dia a dia. E você que gosta de treinar, o resultado é potencializado, porque eu limpo, faço uma faxina nessa casa Isso. para o estímulo que é o movimento. E a gente estando em movimento, a gente está na vida, no fluxo saudável da vida. Fica aí o meu convite também, Laís, Adorei. para Com você. certeza a gente vai se conectar sim. É, porque a maioria não conhece, mas quem conhece os depoimentos estão lá no meu YouTube. Faço o convite, linkando, fazendo um link entre as duas profissões, entre os dois assuntos. Você gostaria de deixar uma mensagem final, Laís, para quem esteve com a gente nessa live maravilhosa? Cara, a minha mensagem, ela é curta e grossa, né? E eu falo, a minha mensagem
por agora é o seguinte: dinheiro é igual cachorro. Adestre-o, senão ele vai adestrar você. Eu Adorei! levo essa frase, cara, para todo mundo, né? E porque realmente é verdade. Se a gente não der a atenção que o dinheiro merece, né? Ele realmente vai se tornar um problema para nós, né? E é isso que eu quero levar para as pessoas além do investimento, né? Porque poucas pessoas hoje me procuram, na verdade, sim, muitas pessoas me procuram como investir. Mas poucas me procuram, né? Como sanar as dívidas. Então, para você investir hoje, né? A gente precisa entender o que está acontecendo na tua caixinha aí, né? Do teu equilíbrio financeiro. Porque não adianta você investir, depois de 3, 4 meses, bater na minha porta e falar, eu preciso resgatar porque eu preciso pagar minha conta aqui, ó. Não, investimento não é um joguinho de computador. Né? Cara, é algo muito sério, é algo que a gente deveria realmente dar valor, né? Porque realmente ele pode, o dinheiro, se você for esperto e realmente seguir as minhas orientações aí, ele pode sim trabalhar por você. E os juros, ele não é tão ruim, né? Os juros, ele realmente você pode usar ele a teu favor. Como isso, né? Seguindo aí o meu Instagram e fazendo aí a minha consultoria. Mas nem tudo tá perdido. É Laís. É isso que eu falo. O Márcio falou uma coisa que estava na minha boca. Dinheiro não aceita desaforo. Ou você olha para ele e traz junto, ou ele tira suas calças. Exatamente. Literalmente. Exatamente. Então, na verdade, eu queria levar essa frase aí, que é uma frase bem impactante, pelo menos para mim, né? E realmente dar atenção ao teu dinheiro, porque assim, você trabalha tanto, né? Trabalha duro todos os dias, tal, e de repente você não dá a atenção necessária para aquele dinheiro, né? Para o seu dinheiro. Por isso que às vezes ele acaba se tornando uma coisa negativa para você, né? Porque dinheiro é ruim, porque eu não posso falar de dinheiro, porque ai meu Deus, está faltando. Cara, então assim, se você entender o processo do dinheiro, né? Que é o processo que você faz, né? Que é o processo ao contrário, na verdade, você vai entender que o dinheiro, cara, ele flui de uma maneira, cara, muito legal, né? Se você saber, né, colocar nesse processo de transformação, né? Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acabei de esquecer, ela fugiu. Tudo bem. Isso fica para uma próxima. Não, com certeza. Eu queria te agradecer. Amei a interação da galera. Eu fico novamente feliz pelo aceite do seu convite, por essa participação. Acho que agrega todo mundo. E a gente tem que olhar assim: a gente tem que ser adulto, tomar as rédeas da nossa vida, e o dinheiro faz parte disso, porque dá autonomia. Criança não tem autonomia, criança não tem dinheiro, adulto tem. Adulto tem, quer e quer fazer melhor cada vez mais, né? Exato. E vou deixar esse conteúdo no meu YouTube. Você vai lá, seus seguidores, meus seguidores, acessem. Vai ser muito bem-vindo a gente continuar esse movimento. Vou encerrar por aqui, Laís. Gostei desse negócio, viu? A gente pode fazer mais. Tô me sentindo no Faustão, quem sabe faz ao vivo. Nós vamos fazer mais. Eu gosto do Quem Sabe Faz ao Vivo, exatamente. E eu estar em todas as áreas. Fica aí 2 recados. Vão seguir, vão conhecer o trabalho da Laís, extremamente necessário. Nós vamos conversar, Laís. Vocês que são do público da Laís, venham conhecer o meu trabalho, é diferenciado online. Em abril está com 50% de desconto. É a minha contribuição para a pandemia, para o Covid. Então, muita gente que não tinha condições de pagar o meu procedimento, que não é muito caro, em tudo que é entregue, está aproveitando e se cuidando e aproveitando essa promoção, que é só até abril, então é só até a próxima semana. Atendimentos, treinos específicos e depois volta para o seu personal, volta para o seu professor, não tem problema nenhum. E próxima semana, Semana da Beleza. Autocuidado todos os dias, especialistas famosos às 18 horas em live no Instagram do Sua Beleza. E eu acabei de inaugurar o Dance com Sinuê, um Instagram que vai ser construído, está sendo construído, mas ele já foi aberto aí para a galera, para falar do movimento humano, da dança, do quanto isso é gostoso, do quanto isso é saudável. E
quanto faz bem para a alma. Fica aí todo o meu convite. Um beijo para você. Cara, que legal, Beijo. gostei. Um beijo, obrigada mais uma vez pela oportunidade, né? E eu gostei desse negócio, vamos fazer mais. Vem, vem, a gente vai conversar. Beijo, gente. Legal, Vai beijo, mandar. obrigada. Tchau, Beijo, tchau. gratidão. Que lindo. Obrigada, tchau.